dia! Palavra do dia hoje para você, livro de Jeremias, capítulo 18, versículos 5 e 6. Então veio a mim a palavra do Senhor. Por acaso não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Declara o Senhor, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, o povo de Israel nesse tempo aqui estava passando por um período muito precário, um período em decadência espiritual muito grande. Uma coisa muito terrível tinha dentro do povo, dentro do coração do povo de Israel, uma coisa chamada idolatria. O coração deles estava impertinente e eles estavam com o coração endurecido à voz do Senhor. Deus levantava os profetas, mas muitas vezes eles preferiam acreditar nas mentiras do que acreditar nos profetas verdadeiros. Jeremias foi um desse, que durante 40 anos que durou o seu ministério, ele chorava e falava o que Deus mandava. Muitos não acreditavam, e por ele falar a verdade, muitas vezes ele foi lançado no calabouço, foi colocado preso em praça pública. Ele sofreu perseguição de todas as maneiras, mas sempre falou a verdade. E muitas vezes o povo de Israel preferia ouvir as mentiras do que acreditar na verdade. Aí Deus vem trazer uma palavra para Jeremias. Jeremias estava preocupado, Jeremias, ele chorava e sofria por causa do povo dentro do seu coração, porque ele gostaria que o povo entendesse o que Deus estava falando. Aí Deus fala para Jeremias: Jeremias, você vai descer até a casa do oleiro. Lá você vai observar como o oleiro trabalha com o barro e com barro sobre as rodas. E ele desce até a casa do oleiro e ele começa a observar. E o Senhor fala: quando você observar, você vai ouvir as minhas palavras. Quando ele observa, o Senhor fala com ele: você está vendo como é que eu estou trabalhando aí, Jeremias? Você está vendo como esse oleiro está mexendo com esse barro, amassando, para moldar, para conseguir fazer dele um vaso? Assim eu vou fazer na casa de Israel. O Senhor começou a declarar como ele ia trabalhar na vida do seu povo. Ei, amado, você é povo de Deus também. Você é nação eleita, você também é um povo adquirido. Você também é um povo que o Senhor escolheu. E Deus, quando nos escolhe, Ele vai nos levar para dentro da casa do oleiro. Sabe por quê? Porque quando nós estamos lá dentro, nós vamos lembrar uma coisa: que Ele é o oleiro e nós somos simplesmente o barro. E quando a gente sabe que a gente é barro, quem manda é o oleiro. Por acaso o barro pode ensinar o oleiro de que maneira ele trabalhar? Não tem como. O oleiro é a autoridade maior sobre o barro naquele momento. E quando começa esse processo do Senhor na nossa vida, muitas vezes nós não entendemos, porque somos amassados, passamos por humilhação, passamos por situações onde que tudo que é impureza começa a ser tirado da nossa vida, para depois o oleiro nos pegar, colocar sobre a roda e ali começar a trabalhar para começar a formar um vaso de valor. Deus, Ele está trabalhando na sua vida. Você pode não estar entendendo o processo, mas o que eu acho lindo no trabalhar do oleiro no barro é que quando o oleiro começa a trabalhar para fazer daquele barro que é sem forma, que quem olha não dá valor nenhum, acha que nem tem valor, mas para o oleiro tem grande valor e ele sabe o vaso de valor que vai dar. O oleiro começa colocando a sua mão por dentro daquele tanto de barro. Ele tem que abrir um buraco ali. Sabe o que isso significa? Que o trabalhar de Deus na sua vida vai começar de dentro para fora. Não é de fora para dentro. Deus primeiro vai trabalhar dentro do seu interior. Ele vai trabalhar dentro do seu coração. Ele vai trabalhar em questões mal resolvidas que você carrega, em passado que você carrega, em entulhos que você guarda, em sentimentos como mágoa, como rejeição, como abandono, como traição, sentimentos de medo, de pânico. Ele vai começar a trabalhar tudo isso dentro do teu coração, alabandar sébia. E quando ele começar a trabalhar, tem coisa que você não vai querer que ele mexe, tem coisa que você não vai querer que ele tira, mas como é ele que está trabalhando, você vai ter que se permitir ser trabalhado. Essa hora é difícil, sébia, porque nesse momento, aleluia, tem pessoas que enrijecem o seu coração, enrijecem o seu ser, não permitindo que Deus trabalhe como ele quer trabalhar. Aí acontece um negócio muito forte. Às vezes a pessoa está quase moldada, está até assim, perto do tempo de sair daquela olaria para ser um vaso de destaque. Mas ele, por causa da dureza do seu coração,
agora ele se quebra na mão do oleiro. Jeremias observou tudo isso. Sabe o que muitas vezes faz você voltar lá atrás no processo? A dureza do teu coração. Você não entender que o Senhor quer trabalhar e tirar coisas de dentro de você. Você não entender que o Senhor, Ele quer libertar você, Ele quer trabalhar na sua vida de dentro para fora, alabandar a cebra. E para que isso aconteça na tua história, na tua vida, você precisa se permitir ser sarado. Você precisa reconhecer que os traumas existem, reconhecer que situações aí existem, reconhecer que tem coisas aí dentro de você. Talvez tem pessoas que olham para você e já enxergam os conflitos, já enxergam as situações, já enxergam até a dureza muitas vezes no coração. E às vezes olha para você e nem dá valor nenhum para você. Mas você sabia que você continua tendo o mesmo valor para Deus? Às vezes você não tem forma nenhuma. Você ainda não pegou uma forma que alguém diz assim, olha que mulher de Deus, olha que homem de Deus, porque ainda você não terminou de viver esse processo. Mas não significa que aquele que já é homem de Deus, que já é mulher de Deus, tem mais valor do que você. O valor é o mesmo. O Senhor te ama da mesma maneira, mas Ele quer que você se permita, alabandar a cebra, ser tratado e ser curado por Ele. Porque quando o vaso se quebra na mão do oleiro, Ele não joga fora o barro. Sabe o que Ele faz? Ele vai juntar todo aquele barro, aquele escapo. E agora Ele vai molhar de novo e vai deixar num canto ali por um tempo. O barro vai precisar descansar. Sabe aquele tempo que você pensa que você está esquecido? Sabe aquele tempo que você pensa que Deus não está mais trabalhando na tua vida? Sabe aquele tempo que você desiste? Esse negócio de ministério não é mais para mim. Esse negócio de chamada não é mais para mim. Ah, Deus não trabalhou nisso aqui na minha vida, eu acho melhor tomar outro rumo. Ei, não é assim não. Deus te deixou ali por um tempo. Mas eu te digo uma coisa, eu vim aqui nessa manhã com uma palavra de Deus para você, alabandar a cébia. Papai está te tirando deste tempo, está te colocando de novo sobre as rodas, e grande será o trabalhar dele na sua vida, grande será o agir dele na sua vida, grande será o que o Senhor vai fazer. Eu já quero ministrar e profetizar na sua vida que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira, porque alguém que foi quebrado ou se quebrou na mão do oleiro não vai querer voltar lá atrás para viver esse processo de novo, vai querer se permitir ser tratado pelo Senhor. E nesta manhã o Senhor está falando contigo, ei, eu vou fazer assim na sua vida, eu já estou trabalhando dentro do seu interior, e eu vou tirar de dentro de você tudo que não provém, tudo que te atrapalha você crescer, amadurecer, porque para você ser um vaso de destaque, você precisa primeiro esvaziar-se de você mesmo e deixar Jesus encher o teu coração das coisas celestiais. Enquanto tiver o ego, a soberba, a arrogância, eu vou te informar uma coisa: papai não te coloca como vaso de destaque, porque ele sabe que você vai inchar, porque ele sabe de comandar a cébia, que não vai dar certo. E se ele formar você dessa maneira, quando você passar pelo fogo, você vai trincar, você vai explodir e não vai dar certo, alabandar a cébia. É por isso que o Senhor não te colocou ainda como destaque, porque Ele está trabalhando dentro do seu coração. Às vezes você diz assim, mas eu já prego bem, eu canto bem, mas eu já tenho posses, mas eu sou a pessoa tal, eu tenho título tal, eu sou a pessoa que tem tantos bens. O Senhor não está interessado em nada disso. Deus não está interessado em nada disso. Deus está interessado em você se permitir ser curado, ser tratado por Ele. Deus está interessado que você aceite o processo e não pule ele. Porque se você aceitar o processo, você vai chegar a ser um vaso de honra. Um vaso tão de honra, alabandar a cébia, que o que Deus vai colocar dentro de você é um poder extraordinário do céu. É algo tão lindo, tão soberano, que vão olhar para ti e vão ver a glória de Deus na sua vida. Vão ver o que o Senhor quer fazer na sua história. Assim Deus fez com o povo de Israel. Deus permitiu um cativeiro de 70 anos para poder tratá-los e tirar de dentro do coração deles uma coisa chamada idolatria, dureza de coração, impertinência e desobediência. Deus fez isso por amor. Você acha que você, tendo um filho na sua casa que está te dando trabalho, você vai fazer o que com esse menino, com essa menina? Você não vai colocar ele de castigo? Você não vai ensinar ele o caminho que ele deve andar? Assim Deus faz conosco. Você não faz assim porque você ama? Você não quer ver o teu filho, a tua filha lá fora, de repente, depois de alguns anos te trazendo vergonha? Assim Deus também trabalha na nossa vida. A Bíblia diz que Ele ama, Ele corrige todos quanto Ele ama, e nós precisamos ser zelosos. O doce Espírito Santo está falando contigo nessa manhã. Eu sou o oleiro, você só é o barro. Deixa eu trabalhar na sua vida, porque depois que o barro se permite ser moldado,
E eu vou te dizer uma coisa, quanto mais rápido você aceitar o processo de Deus na sua vida, mais rápido você sai dessa olaria. Mais rápido você vai ser um vaso de destaque. Alabandara séria. Tem gente que fica no anonimato por muito mais tempo do que era para ficar. Tem pessoas que ficam na prova, tem pessoas que ficam em situações delicadas na sua vida em muito mais tempo do que era para ficar. Sabe por quê? Porque não se permite ser moldado. Não se permite, quanto mais rápido você permitir, mais rápido você vai sair dessa olaria como um vaso de valor, de destaque, um vaso de barro, a estrutura de barro. Sabe por quê? Porque ele fez, alabandaracebe, o homem do pó da terra. Veio o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Pegou ali do pó da terra e fez um boneco, e nesse boneco assoprou o fôlego de vida, que foi o primeiro homem chamado Adão. Ei, a tua estrutura, Deus está mandando te lembrar que nessa manhã, ela é barro, ela é pó. Você não é mais nada do que ninguém, mais grande do que ninguém. Nós somos todos iguais diante do Senhor, alabandaracébia, e o Senhor está falando contigo, porque muitas vezes Deus quer fazer e a gente diz não, aqui não. Por acaso você pode ensinar o oleiro como moldar você, como fazer na sua vida? Você não pode. Então aceite os processos que o Senhor tem permitido na tua vida, porque se você aceitar esses processos, quando você chegar para passar pelo fogo, você não vai trincar, você não vai rachar, você não vai explodir, você vai sair de lá como um vaso de destaque. Depois que você tiver moldado e ganhar uma forma, aí Deus ainda vai te lixar. Você ainda tem que passar por uma lixa. Tem uma lixa do Senhor para tirar os exageros, negocinho que a gente pensa que tá bambando no pedaço, mas não tá não. Ei, amado, Jesus ainda tem uma lixa para passar, para depois tirar você daí como um vaso de honra. Querido, e quando tudo isso acontece, sabe o que vai acontecer? Olha o que diz a Bíblia aqui. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que o poder extraordinário seja de Deus e não nosso. Sofremos pressões de todos os lados, mas não estamos arrasados. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios 4, versículo 7 a seguir. Ei, é isso que Jesus está falando contigo. Quando você for esse vaso, da maneira que o Senhor está falando, quando Deus terminar esse processo, amado, alabiacebe na tua vida, você vai poder sofrer pressões de todos os lados. Vai poder sofrer situações tão grandes, mas o poder extraordinário de Deus estará dentro de você. E você vai vencer qualquer situação, porque você entendeu que você é barro, mas você é um vaso de valor. Porque o Senhor trabalhou na sua vida e agora você é um vaso para honra e não para desonra. Um vaso, alabandaracebe, que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida e Deus vai te honrar de uma maneira especial. Querido, guarda essa palavra no teu coração. Aceite o processo, porque há um propósito de honra nesse processo de Deus na sua vida. Há um destaque de Deus que Deus quer fazer contigo, alabandaracebe. E Ele quer que você entenda isso nessa manhã e receba dentro do seu coração as mãos do Eterno para trabalhar dentro de você. Deixa Ele trabalhar, em nome do Senhor Jesus. Querido, que o Senhor te abençoe e te guarde, te dê um dia excelente. Está começando essa semana agora, você está recebendo esse áudio agora nessa manhã. Olha, eu quero já ministrar que a tua semana será uma semana de vitória, uma semana de conquista. Você vai conquistar, em nome de Jesus. E aquela porta que estava fechada, ela vai se abrir. Deus está preparando o melhor para a tua vida. Tome posse. Essa semana é uma semana de bênção, é uma semana de porta aberta, é uma semana que você vai conseguir ter o emprego que você precisa. Eu ministro isso pelo poder do nome de Jesus. Recebe na tua vida para a glória de Deus. Querido, compartilhe esse áudio com amigos e família. Abençoe vidas. Quem fala contigo é a pastora Valéria Rodrigues. Um abraço.